Olá, papai e mamãe, programa novo chegando para fazer o quê? Ajudar você na sua maternidade, na sua paternidade, ser aquela ferramenta para dar aquela chacoalhada, ajudar você a pensar em coisas novas, talvez observar questões que você normalmente não observa. E é para isso que a gente está aqui, para ser esse instrumento ajudador nessa lida maravilhosa, né? Nessa missão incrível que é ser papai e mamãe dos seus filhos. O assunto hoje é um pouquinho, digamos, interessante. Vamos conversar sobre aquelas crianças que são um anjo aos olhos do pai e da mãe, né? Você já viu aqueles pais que quando você vai comunicar alguma inadequação no comportamento do filho, normalmente ele tem aquela postura refratária, ele não aceita e, pelo contrário, ele ainda justifica, fala, tadinho, é só uma criança, tadinho, né? Ele não sabe o que ele tá fazendo. Mas que bobeira, tá exigindo, é coisa de criança, né? São frases muito comuns que fazem com que os pais perpetuem um comportamento, uma aproximação à vida que não é bacana. E aqui eu quero deixar claro que eu não tenho problema nenhum com criança agindo como criança nos ambientes. Não sou dessas que acha que tem que ter área reservada para criança dentro de restaurante. Acho que criança tem a hora que ela descompensa mesmo no volume. Aí cabe ao pai virar e falar, filho, a gente está num lugar público, agora você vai falar baixinho, né? Vai ter a hora que a criança vai agir de uma maneira que não é bacana. Ótimo, excepcional oportunidade para o pai e a mãe ajudarem ele a se organizar. Ele vai ficar entediado dentro de um ambiente em que, né, não é perfeito para ele naquele momento. Por exemplo, uma mesa de restaurante que não tem nada, nenhuma estimulação para ele. Maravilhoso, ótima oportunidade para ele aprender a se conter, né, saber aguardar o momento de brincar, e inclusive de ter uma dinâmica de aproximação com você, conduzindo a como melhor se comportar dentro daquele cenário. Então, tudo para mim acaba sendo uma boa oportunidade para que a criança aprenda. Então, não acho que a gente tem que tirar as crianças de nada. Pelo contrário, sou super a favor que elas façam parte, mas não que governem os ambientes. E nem que sejam elas as rainhas de todas as questões. Reis e rainhas que dominam os ambientes. Não, elas comecem a aprender a viver em sociedade, a viver em comunidade e saberem que são participantes e colaboradores para que o todo funcione de uma melhor maneira, que atenda a todos e não apenas às suas exigências. Normalmente, quando o pai tem essa dificuldade, né, de lidar com essas questões diante do mau comportamento do filho, né, tem dificuldade de aceitar essas intervenções, muitas vezes, né, posicionamentos. Normalmente eles usam dois argumentos. Que argumentos são esses? Argumentos situacionais, ou seja, eles pegam a situação para justificar o mau comportamento do filho. Então falam, não, ele tá enjoadinho assim, é porque ele tá com sono. Ele tá respondendo mal, é porque ele tá com fome, deu o horário dele comer, e aí ele fica assim, fica azedo quando não come. Ou então ele fala assim, não, ele tá chateado desse jeito, é porque ele não tá gostando, essa mudança de clima acaba afetando a saúde dele, ou ele não dormiu bem essa noite, é por isso que ele tá meio irritado. Tá percebendo? O argumento de tentar encontrar justificativas para justificar um mau comportamento. Deixa eu contar para vocês uma frasezinha que eu sempre falo para as pessoas mais próximas minhas. Sono não é motivo nem desculpa para mau comportamento. Fome não é desculpa para mau comportamento. Por quê? Porque amanhã esse seu filho vai estar dentro de um ambiente escolar e ele não vai poder utilizar essa desculpa para se comportar mal socialmente. Então, quem vai prepará-lo para amanhã estar nesse ambiente e não ter problemas para se relacionar? Você. E um outro argumento muito utilizado pelos pais, né, que acham que tem os anjinhos dentro de casa, mas não tem, é o argumento psicológico. É o temperamento dele, né? Ele é essa criança que tem um temperamento forte mesmo. Ele gosta de chamar atenção, ele tem esse jeitinho de agir dessa maneira, e vão com isso validando um comportamento inadequado. Porque vamos pensar aqui comigo, se o nosso filho tem um comportamento limitador, se ele tem um comportamento reprovável diante da sociedade, cabe a nós
fazermos uso da nossa posição de autoridade, de mais velhos, de responsáveis e conduzi-los a conseguirem desenvolver-se e aprenderem a agir de maneira diferente. Então, todas as vezes em que o pai valida o mau comportamento, assumindo que o temperamento dele justifica uma atitude grosseira, por exemplo, né, uma resposta atravessada, né, um maltrato com um terceiro, às vezes um maltrato até consigo mesmo, né, pensar, esse é difícil dominar, porque tem um temperamento forte igual o pai. Esquece, você não está fazendo aquilo que você pode, né, porque se foi confiada a você essa vida, quero dizer para você que existem competências já dentro de você para que você exercite a sua função de pai e mãe com sabedoria e conduza o seu filho ao lugar de se portar de uma melhor maneira e se preparar para o futuro, porque eu acho que o grande sucesso de um pai ou uma mãe não é o filho no momento ter sido satisfeito, né, ou ter sido preservado de um constrangimento ou de uma situação difícil. A grande alegria de um pai e de uma mãe é ele olhar para o filho lá na frente e ver que ele tem competências de se relacionar com as pessoas de maneira educada, agradável. É a gente não estar perto, mas receber elogio, por exemplo, do comportamento do nosso filho, como nosso filho foi educado, como nosso filho foi solícito, como nosso filho foi agradável, como nosso filho tem competências de interagir com pessoas mais velhas. Que coisa bacana, você tá percebendo? Tô aqui falando um case de sucesso, gente. Eu ouço isso constantemente, mas deixa eu contar um segredinho pra vocês. Não dá pra ter filho bacana sem ser chato. Aí vem a nossa parte. Então é isso, papai e mamãe. Espero que tenha ajudado você e que com esse conteúdo você consiga ser esse papai e mamãe que não tem preocupação de ser chato momentaneamente para produzir efeitos e ensinos no seu filho que ele vai levar pro resto da vida e vai encher o seu coração de alegria.